A gestão do tempo numa capacitação. É muito comum que, na avaliação final de uma capacitação, os participantes indiquem que o tempo não foi suficiente. Mas a realidade é que cada dia de formação tem um tempo limitado e claramente definido. A formadora ou formador tem a responsabilidade de começar e terminar na hora prevista e ainda cumprir o programa. Como fazer isto? Bem gerir o tempo numa capacitação começa com uma boa preparação e um bom plano de aula. O tempo de cada uma das atividades deve ser calculado com cuidado. Vejamos como programar a formação passo a passo. A abertura no primeiro dia deve considerar os atrasos iniciais e a abertura oficial. Pelo menos meia hora deve ser calculada para este primeiro passo. Para a apresentação dos participantes, devemos calcular os minutos que cada pessoa vai precisar para se apresentar, considerando o método escolhido. O mesmo cálculo deve acontecer para o levantamento das expectativas. Nos dias subsequentes, pelo menos 15 minutos devem ser reservados no início do dia à reflexão sobre onde estamos no caminho para alcançar os objetivos da formação. Depois de calcular o tempo das aberturas, devemos imaginar os encerramentos e prever pelo menos 10 minutos para a recapitulação do fim do dia. E no último dia, devemos prever pelo menos 30 minutos para as avaliações, compromissos de ação, entrega de certificados e encerramento oficial. Resta agora dividir o tempo restante em sessões de aprendizagem intercaladas com intervalos. Cada sessão deve durar no máximo 3 horas. Um tempo mais longo do que este é contraprodutivo para a aprendizagem. Os intervalos devem ser calculados com folga. Afinal, todos aproveitam os intervalos para fazer as suas chamadas telefónicas, ir à casa de banho, conversar com os colegas, além de ir ao lanche. Calcule meia hora para cada intervalo e, no mínimo, 1 hora para o almoço. Faça a soma do tempo de cada dia e ajuste o tempo disponível. Alinhe o método de aprendizagem ao tamanho do grupo. Quanto maior o grupo, mais simples deve ser o método. E como facilitar as sessões para bem gerir o tempo? O relógio é o melhor amigo da formadora ou formador. É a monitoria regular no seu relógio que vai indicar se há tempo para aprofundar a discussão ou se é tempo de resumir e encerrar. Atenção! É fácil abrir uma discussão, mas nem sempre é fácil concluí-la com sucesso. Reflita bem sobre o tempo ainda disponível antes de abrir uma nova discussão. Para os trabalhos de grupo, explique bem a tarefa e dê tempo aos grupos para discutirem, numa aprendizagem mútua. Ajuste e simplifique os métodos, se necessário. Por exemplo, cortando alguns passos da atividade proposta ou fazendo exercícios juntos na plenária. Acompanhe e apoie os grupos para garantir que todos trabalhem no mesmo ritmo. Na hora da apresentação dos grupos, controle o tempo de cada um para oferecer uma distribuição equilibrada do tempo para todos. Se uma discussão se alongar, conclua, resumindo os pontos de vista divergentes, explicando que nem sempre é possível obter o consenso. Se for necessário, encarregue alguém de fazer uma pesquisa e de trazer resultados no dia seguinte. Vamos recapitular. Para boa gestão do tempo, prepare um plano de aula com todos os elementos da formação. Calcule os tempos necessários para as aberturas e encerramentos em cada um dos dias. Distribua as sessões de formação entre meadas dos tempos dos intervalos. Calcule com folga. Faça do relógio o seu melhor amigo e ajuste o andamento da formação ao tempo disponível. Controle bem o tempo de trabalho nos grupos, ajudando-os a avançar no mesmo ritmo. Cuidado ao promover discussões sem ser capaz de alcançar um consenso no tempo disponível. Bom trabalho a todas e todos na próxima formação!